controlar. O objetivo deste vídeo é a demonstração da técnica correta de avaliação da pressão arterial sistêmica. Existem dois métodos de medida da pressão arterial sistêmica. O primeiro, considerado o mais acurado, é a medida invasiva da pressão arterial através da colocação de um catéter intraarterial, a chamada PIA, pressão intraarterial, mas que é reservado às unidades de tratamento intensivo, pacientes instáveis. O segundo método, não invasivo, que é o que abordaremos aqui detalhadamente hoje, é obtido utilizando-se um conjunto de esfigmomanômetro e estetoscópio e é aquele rotineiramente empregado nos pacientes ambulatoriais. Para uma medida correta, adequada, alguns cuidados simples são importantes. O paciente deve estar em ambiente tranquilo, silencioso, não deve ter ingerido bebida alcoólica ou cafeína nos últimos 30 minutos que precedem a medida, não deve ter realizado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e, de preferência, deve estar em repouso mesmo nos 5 a 10 minutos que precedem a avaliação da pressão. Deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, e é muito importante que nem o paciente, nem o examinador conversem enquanto a pressão está sendo aferida. O aparelho para medida da pressão deverá ser periodicamente aferido. Mesmo que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número 0, calibrações anuais são necessárias ou caso seja detectada alguma anormalidade. Primeiramente, certifique-se de que o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado. Manguitos de proporções inadequadas podem produzir falsas elevações da pressão arterial. Para certificar-se da adequada proporção entre as dimensões do manguito e do braço do paciente, existem tabelas já montadas que indicam quais são os tamanhos de conjunto manguito-bolsa adequados para as diferentes idades e biotipos de pacientes. Ajuste o manguito ao braço do paciente, membro superior direito, posição confortavelmente sentado, e certifique-se de que a extremidade inferior do manguito esteja a 2 ou 3 centímetros da fossa cubital do paciente. O examinador deve posicionar o estetoscópio com a angulação natural do aparelho voltada para a frente. Tanto o diafragma quanto a campânula podem ser utilizados para a medida da pressão arterial, sendo mais comum que se utilize o diafragma. Deixe o paciente em repouso por pelo menos 5 minutos e explique a ele o procedimento. O membro superior direito deve estar confortavelmente apoiado numa altura ao nível do pré-córdio do paciente. Caso seja uma primeira consulta, uma primeira avaliação, a pressão deverá ser verificada nos 2 membros superiores. Se houver discrepância entre os valores, será considerada a maior medida. Nas consultas subsequentes, a padronização internacional é a do membro superior direito. Nunca faça medidas sobre roupas ou próximo a roupas apertadas que possam estar garroteando a região. Também não realize medidas seguidas. Caso seja necessário repetir a avaliação, espere pelo menos 1 minuto entre as medidas. Devemos associar 2 diferentes metodologias para a aferição da pressão arterial, no sentido de aumentar a confiabilidade das medidas. São elas os métodos auscultatório e palpatório. Localize o local onde melhor se possa palpar a artéria braquial na fossa cubital. É nesse local que será apoiado o diafragma do estetoscópio. Em seguida, certifique-se do pulso radial. Com o estetoscópio já posicionado corretamente, vamos iniciar pelo método palpatório. Palpando a artéria radial, insufle o manguito
até que se obtenha a oclusão da artéria, até que o pulso não seja mais percebido e conte 30 milímetros de mercúrio acima desse nível. Posicione o seu estetoscópio na artéria braquial e promova a desinsuflação lenta com 2 a 3 milímetros por segundo. O primeiro som ouvido se refere à pressão sistólica e o último som auscultado marca a pressão diastólica. Caso os sons não desapareçam e sejam auscultados até o ponteiro do manômetro atingir o zero, será considerado o momento de abafamento dos sons como o valor da pressão arterial diastólica. Idealmente, devem ser feitas pelo menos 2 medidas da pressão numa mesma consulta e será considerado como valor final a média aritmética entre as medidas. Durante a consulta médica, a pressão deverá ser verificada também nas posições em decúbito dorsal, deitado, e na posição de pé, em ortostatismo, para detecção da hipotensão ortostática. Em algumas situações, pode também ser necessária a verificação da pressão em outros sítios, por exemplo, o antebraço, utilizando-se a artéria radial como referência. Essa é uma medida útil quando não se dispõe de um manguito adequado para o braço do paciente. E em algumas situações clínicas distintas também pode ser importante verificar a pressão nos membros inferiores, onde se utiliza mais comumente a insuflação do manguito na panturrilha e a ausculta é feita nas artérias dorsal do pé ou artéria tibial posterior. Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 dúvidas sobre atestados médicos. Então, vamos a elas? A primeira dúvida é se a empresa pode ou não recusar um atestado médico. E a resposta é que é claro que não. Desde que ele seja válido mediante os requisitos estabelecidos ali numa resolução do Conselho Federal de Medicina, ele deve ser sempre aceito, nunca poderá ser recusado pela empresa. Quais são esses requisitos, Alan? Ele precisa ser num papel timbrado, obviamente, indicando qual que é o estabelecimento de saúde, né? Se é uma clínica, um consultório, um hospital. Ele deve conter o carimbo e assinatura do médico. Este carimbo deve conter o número de registro desse médico no Conselho Federal, né, de Medicina, no caso. Este atestado, eu vou falar um pouquinho do CID em seguida, tá? Em relação ao CID. Ele não poderá também estar rasurado. Então, além disso, o que mais que nós temos? A questão da data, não podemos esquecer. Ele, logicamente, precisa constar a data do atendimento. E, por último, precisa constar qual que é o período que esse empregado deverá ausentar-se, então, das suas atividades. Então, qual que é o período? Se é um dia, se são 2 dias, se são 15 dias, então ele deverá constar expresso ali também. Tem também nesse Conselho Federal, mas a gente sabe na resolução do Conselho Federal de Medicina, mais um item, que seria que ele esteja legível, mas a gente sabe que na prática a maioria desses atestados não dá para ler, né? O médico escreve com uma letra bem ridícula mesmo, é muito difícil de compreender. Mas se for o caso, o médico escrever com uma letra que você não entenda o período que foi abonado, não entenda o nome do paciente ou qualquer coisa do gênero, você poderá sim pedir para que o empregado procure novamente o médico e ele redija novo atestado, sob pena aí sim da empresa recusá-lo. Mas na prática a gente sabe que praticamente todos os atestados já vêm desse jeito. O que mais nós temos ali? Em relação ao CID que eu mencionei, o CID, o Conselho Federal de Medicina, ele fez uma pequena alteração nessa resolução. Antes constava que o CID era obrigatório. O CID é aquele códigozinho que vai indicar qual que é a doença, a enfermidade, o motivo pelo qual o seu empregado compareceu àquele médico, né? Pelo qual ele está se afastando. E o que houve de alteração então pelo Conselho Federal de Medicina nessa resolução? Ele passou a constar então que o CID agora ele só será colocado no atestado, só será redigido nesse atestado se houver a concordância do paciente.
porque é algo sigiloso e íntimo entre o paciente e o seu médico, né? Então, para não divulgar, de repente é algo que a pessoa fique com vergonha, que ela se sinta constrangida, né? Então, o Conselho Federal de Medicina fez essa alteração, só será colocado o CID se houver a concordância do paciente, ou seja, a empresa não pode recusar um atestado por falta de CID. O que mais nós temos? Atestado médico de dentista é válido, Alan? Sim, o atestado médico do dentista, o atestado médico odontológico, ele é plenamente válido, assim como o atestado médico normal, tá? Então, caso seja de um atestado odontológico de dentista, você deverá aceitá-lo assim como qualquer outro atestado. Prazo para entrega. O prazo para entrega, na verdade, não existe previsão legal de prazo para entrega. O que nós temos aí é que muitas vezes algumas convenções trazem prazo, tá? Dizendo qual que é o prazo para esse empregado entregar ao seu empregador e aí sim ter abonado o seu período de ausência. O que nós orientamos, caso não haja na convenção coletiva? Nós orientamos que as empresas coloquem seu regimento interno. No regimento interno, então, é possível que a empresa coloque este prazo. O ideal, logicamente, é que o prazo seja após o retorno do empregado e não a partir da data do seu afastamento, porque ele pode morar sozinho e não tem como entregar, né? Então, coloque após o retorno, dê aí um prazo razoável de 2 dias para que ele faça a entrega, sob pena de não ser abonadas essas horas de ausência. Então, tendo lá o comprovante de que ele assinou, que recebeu uma cópia do regimento interno, tudo mais, que está ciente, plenamente válido constar isso no regimento interno e só abonar caso ele entregue dentro do prazo este período. O que mais nós temos ali? A quinta dúvida seria se existe um limite de atestados. Tem um limite por ano de atestados para o empregado entregar para o seu empregador? Não, não existe, gente. Não há um limite por ano. O limite é que a soma desses atestados chegue até 15 dias dentro de determinado período que eu já vou falar para vocês, tá? Mas não existe um limite. O que mais que nós temos ali? O nosso item 6, nossa sexta dúvida. É a famosa declaração de comparecimento. Isso é um atestado, Alan? Não, o nome é declaração. Ele é válido? É válido sim. Qual que é a diferença entre eles? O atestado, ele vai dizer assim, este paciente esteve aqui, ele está com determinada enfermidade e ele precisa se ausentar do trabalho por um período para repouso e recuperação. Então, este período será de 1 dia, esse período será de 15 dias e tudo mais. E a declaração de comparecimento? A declaração de comparecimento abona apenas o período que ele esteve presente lá nesse consultório, nessa unidade de saúde. Normalmente a declaração de comparecimento nós vemos muito na unidade pública de saúde. Então seria ali no SUS, nas UPAs, né? Nas unidades ali de saúde. Então normalmente eles não costumam dar atestado, eles costumam dar muito mais declaração de comparecimento. Então a diferença é que a declaração abona simples e unicamente o período que ele esteve no atendimento. O que nós temos ali da nossa sétima dúvida? O atestado, o período, então eu já falei que é de 15 dias, né? Então, para o empregado se afastar pela Previdência, é necessário que ele entregue um atestado de 15 dias ao seu empregador. Então, após 15 dias de atestado, esses 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, após os 15 dias de atestado, a Previdência é quem vai arcar aí com esse período do afastamento. Obviamente, ele precisa passar por uma perícia médica. A partir do 16º dia, ele já pode fazer o agendamento pelo número 135 da Previdência, ou internet, ou outros meios ali que hajam disponíveis pela Previdência para este agendamento. O nosso oitavo item, a soma dos atestados que eu tinha comentado um pouquinho antes. Como que funciona a regra da soma dos atestados? Como que a gente pode somá-los? A regra é bem simples, tá? Dentro de um período de 60 dias, os atestados poderão ser somados, tá? Como que funciona? Então, assim, eu posso pegar um atestado de 3 dias, de hoje, amanhã e depois de amanhã, volto a trabalhar uns 2 dias, depois pego mais uns atestados ali de uns 5 dias,
e depois volto a trabalhar e depois pego mais um atestado de 7 dias. Esses 3 atestados, se forem dados dentro de um período de 60 dias e os 3 forem pelo mesmo motivo, pela mesma enfermidade ao qual o seu empregado foi acometido, estes atestados podem ser somados, dando os 15 dias, e aí, apresentando a Previdência, ela certamente irá afastar esse empregado caso ele passe pela perícia. E caso não sejam do mesmo CID, não sejam do mesmo motivo, né, Alan? Como que isso vai acontecer? Aí, caso não sejam do mesmo motivo, aí a somatória ainda é a mesma, tá? 15 dias dentro de 60 dias. A única diferença é que se forem motivos diferentes, eles devem ser em sequência. Ou seja, eu pego um atestado hoje, amanhã e depois de amanhã, no dia seguinte eu já tenho que ter outro atestado. E aí vai os dias, no dia seguinte eu preciso ter mais um, de forma que eles, ou 2, né, 2 até, é um somatório, pode ter quantos precisar, mas eles não podem ter espaço de tempo entre eles, não pode ter trabalho entre o término de um e o início de outro. Tem que ser consecutivos os atestados, de forma intermitente. Então tem que ser tudo seguidinho, em sequência. Fechou os 15 dias, obviamente já poderá pedir o agendamento de sua perícia. A nossa nona dúvida, o que a gente tem de previsão legal ali no nosso artigo 473 da CLT? Vocês lembram qual que é esse artigo 473 da CLT? Este é o artigo que fala das ausências justificadas ao trabalho. Então, ele vai falar ali do casamento, do nascimento, vai falar da paternidade e tudo mais. Que mais que nós temos aí nesse artigo 473 aí de, nos últimos tempos, o que surgiu? Nós surgiram 3 coisas, né? 3 abonos a mais. Um desses abonos é de que poderá o marido, esposa ou companheiro acompanhar a sua esposa ou companheira que esteja gestante durante esse período da gestação em consultas ou exames complementares referentes a essa gestação. Ou seja, é aquele negócio de sempre dizer, o pai tem que acompanhar a gestante para poder participar da gestação, né, ser mais presente, né, nesses exames, participar do ultrassom e tudo mais. Então aí está a nossa previsão legal no 473 da CLT. O pai tem agora direito a até 2 dias para participar desse período aí em consultas ou exames complementares. Alan, mas 2 dias não é pouco para 9 meses? 2 dias é pouco, eu reconheço, 2 dias é pouco para 9 meses, mas antes não tínhamos nenhum, então vamos ficar satisfeitos com pelo menos 2 dias aí que a gente ganhou. Outro item que está na 473 da CLT, que foi incluído também, antes era uma dúvida muito recorrente, Alan, podia atestado para acompanhar filho, tem previsão legal? E não tinha nenhuma previsão legal, só se tivesse na convenção ou no regimento interno. Então agora surgiu no 473. Ele é grande coisa? Não é grande coisa. Você pode levar o seu filho ao médico, o seu filho só de até 6 anos de idade pode levar ao médico por até uma vez por ano. Uma única vez por ano, um filho de até 6 anos. Aí eu sempre brinco aí nos cursos, palestras, que então o filho de 7 anos, a partir de 7 anos o filho já pode ir sozinho para o médico, né? É um absurdo, mas não sei por que eles colocam até 6 anos. E uma vez também, eu acho também bem ridículo esse número aí, porque uma vez não abona nada. Normalmente as crianças ficam muito doentes, principalmente se elas vão para a escola, porque elas têm muito contato uma criança com a outra. Então hoje uma está resfriada, amanhã está outra, então elas trocam os vírus. Eu vejo por causa aí dos meus filhos. Então eles sempre acabam ficando doentinhos e sempre acabam precisando ir ao médico. E aí a nossa última... no 473, nosso terceiro item do 473 de inclusão, nós temos aí a última previsão que foi colocada ali em 2018. O que temos lá em relação ao câncer? Ele diz o seguinte, que para a realização de exame preventivo ao combate ao câncer, então para prevenção,
então poderá sim esta mulher ela se ausentar por até 2 dias, tá? Então por até 2 dias, desculpa, por até 3 dias. Então por até 3 dias em quanto tempo, Alan? Em 12 meses. 12 meses não significa necessariamente um ano, tá, pessoal? Porque pode ser a partir de agora, por exemplo, de abril até 31 de março do ano que vem, né? Então, de 1º de abril a 31 de março do ano que vem, poderia ser algo assim, tá? Mas são 3 dias que ela teria de benefício ali para procurar, então, realizar esses exames preventivos. Mas por que tanto tempo? Porque você não sei exatamente qual a sua localidade de residência, mas nós sabemos que nosso Brasil tem muitas diferenças sociais, muitas diferenças de estrutura na área da saúde. Nós temos principalmente nas áreas mais afastadas, como a área norte, nordeste, nós temos muito poucas localidades que estão amparadas por aparelhos de medicina avançados que possam fazer essa detecção, essa prevenção contra o câncer, né? Então, muitas vezes essas mulheres elas precisam viajar para outras cidades, outras localidades, regiões, onde acabam encontrando o aparelho que funciona, que muitas vezes até tem, a localidade até tem o aparelho, mas não funciona há mais de ano. Então elas precisam acabar se deslocando aí pelo nosso país até que consigam este exame. E aí por isso os 3 dias ali que ela pode se afastar a cada 12 meses. E por último, pessoal, em relação à nossa doméstica, o nosso empresário e o autônomo, eles também precisam entregar um atestado de 15 dias, apresentar um atestado de 15 dias para se afastar da Previdência? Não, eles não precisam. Para empregadas domésticas, empresários, sócios da empresa, autônomos, empresários, sócios da empresa desde que ele contribua, tá? E o autônomo também, obviamente, desde que contribua. Então, para todos eles, tendo lá os requisitos, qualidade segurada, tudo mais, né, carência, tudo mais, eles conseguirão sim o benefício previdenciário e também, obviamente, se passarem na perícia, né? Mas fora isso, eles conseguem, mas sem precisar do atestado de 15 dias. Desde o primeiro dia eles já podem tentar esse agendamento. Então, espero que tenham sido sanadas as dúvidas, essas 10 dúvidas sobre atestados médicos. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Meu nome é Fábio e sejam bem-vindos ao Enfermagem Total. Hoje vamos falar um pouco sobre queimaduras. Qual a forma de tratamento, como diagnosticar, como classificar, como fazer a regra dos 9. Vamos responder o que é uma queimadura. A queimadura nada mais é do que a transferência de energia entre uma fonte de calor e o corpo. Elas podem ser de origem térmica, elétrica, radioativa ou química. O óbito quase nunca é frequente, dificilmente uma pessoa morre por queimaduras, mas geralmente a pessoa tem consequências físicas graves, com sequelas muitas vezes, sequelas neurológicas e também, acho que principalmente, o sofrimento psicológico. A lesão térmica é o tipo mais comum entre crianças entre 3 e 4 anos. Essa quantidade de crianças que se queimam geralmente com água fervendo, com óleo fervendo no fogão, corresponde a 75% dos casos totais de queimadura no mundo. Em adultos, a prevalência por queimaduras decorrentes de chamas é muito maior. Em adolescentes, geralmente por eletricidade. Tá vendo? Ó, você na sua vontade de jogar o PlayStation acaba se queimando por causa da eletricidade. Como que a queimadura age no corpo? Como é que ela funciona? A lesão térmica, vamos supor que caiu um pouco de água escaldante na minha mão, ela vai causar uma inflamação local, né? O corpo vai entender que precisa mandar ali glóbulos brancos para defender aquela área, o que vai acabar causando um rubor local, vai ficar uma região mais avermelhada devido à resposta inflamatória que o corpo vai entender. Esse rubor é causado também pela vasodilatação dos vasos não afetados nas laterais, né? Os vasos que estão na periferia, que não serão afetados, eles vão se vasodilatar para que entre mais sangue naquela região. Além disso, também vai ter entrada de alguns fibroblastos que vão começar a permear essa área
para que mantenha a região queimada, a região afetada, mais firme. Por isso que geralmente a gente vê uma queimadura começa a brilhar muito rapidamente, porque são fibroblastos começando a se formar ali na região para mantê-la mais firme. O líquido vascular vai para o intestício e acaba causando um edema ali nas primeiras 24 a 36 horas após o ocorrido. Porém, esse líquido acaba se perdendo através das bolhas, do transsudato ou até mesmo da superfície de queimaduras um pouco maiores. Uma cascata de alterações hemodinâmicas acontece e, devido à perda da integridade cutânea, a proliferação bacteriana é extremamente mais facilitada, causando facilmente uma sepsemia sistêmica. Sendo assim, como que a gente diagnostica as queimaduras? Elas podem ser diagnosticadas, diferenciadas de 3 formas: as de primeiro grau, de segundo grau e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau ela é identificada geralmente por ser uma área quente, bem ruborizada, né? Ela fica bem avermelhada e é bastante dolorosa. Ela é uma queimadura que apenas afeta a epiderme. Ela é uma queimadura extremamente superficial, né? Geralmente a gente pode ali compará-la à queimadura solar, por exemplo. Já no segundo grau a gente tem a formação de bolhas e o leito da ferida, o leito da queimadura fica brilhante, justamente como acabamos de falar, devido à quantidade de fibroblastos que se acumula ali no leito da ferida. Geralmente esse é o tipo de ferida que afeta epiderme, derme e pouca coisa dos tecidos subjacentes. Já as queimaduras de terceiro grau, elas têm um aspecto esbranquiçado ou carbonizado, né? Elas têm a destruição total da camada da pele, podendo afetar ali músculos e ossos. Em geral, as vítimas não sentem dor, uma vez que, né, já foi destruído ali as questões neuromusculares do paciente, porém, nas regiões de borda, nas regiões das bordas onde aconteceu a queimadura de terceiro grau, ela tem uma queimadura de segundo, e a de segundo grau é bastante dolorosa, né? Então a gente tem a queimadura de terceiro grau que afeta várias camadas do tecido epitelial, né, das camadas da pele da pessoa. Mas aí chegamos na grande questão desse vídeo: como é que faz a regra dos 9? A regra dos 9 nada mais do que é uma estimativa da quantidade de percentual atingido pela queimadura no corpo, o que vale para determinar a quantidade da reposição volêmica necessária nesse paciente. Em adultos, a regra entende que grandes partes do corpo correspondem a 9%. Então nós temos a região de cabeça, que vale 9%, braços 9%, já pernas e tronco, por serem um pouco maiores, valem o dobro. Então 18% tronco, 18% perna direita e 18% perna esquerda. E o dorso também vale 18%, porque é o mesmo correspondente da parte da frente do paciente. Já a região genitália corresponde a 1% do corpo do paciente queimado. Então a regra dos 9 para adultos é essa. Já em crianças, como a região cefálica é um pouco maior no corpo da criança, a cabeça vale 18%, pois é uma região um pouco maior no recém-nascido, no bebê. Tronco segue valendo 18%, dorso 18%, braços 9%, já foi descontado um pouco das pernas, né? 13,5% em cada um dos membros inferiores, pois eles são menores nas crianças. E segue valendo 1% a região de genitália infantil. O atendimento inicial ao queimado é dividido em 4 etapas. E a primeira delas é importantíssimo que a gente ensine, a nossa população ensine, nossos familiares, filhos, esposa, mãe, pai, para que eles saibam como agir em um caso de queimadura em casa. A primeira etapa é o atendimento inicial, que é essa que nós podemos replicar para outras pessoas. No caso de queimadura, geralmente ali com chamas ou com algum tipo de escaldante, algo do gênero, é importantíssimo que a gente lave a área afetada com água corrente até que a dor cesse. É importante lembrarmos de nunca aplicar gelo diretamente no leito da queimadura, pois ela pode acabar induzindo a cascata de necrose tissular, então não vai ser muito legal. Proteger com algum tipo de curativo limpo, estéril, mas que não seja adesivo, pode até ser um pano limpo, né? Mas nada adesivo na região da queimada
e ligar para o serviço de emergência ou levar a pessoa até um pronto-socorro. Todavia, se você encontrar alguma pessoa em chamas no meio da rua, peça para que ela tente manter a calma e rolar pelo chão. Isso vai ajudar com que as chamas se apaguem. Na sequência, é importante que você jogue um cobertor ou algum tipo de pano mais grosso ensopado em água por sobre a pessoa, para que ela resfrie e termine de apagar as chamas ali nela contidas. Ao apagar as chamas, retire esse cobertor, retire as roupas da pessoa e os adornos que derem para serem retirados, pois alguns possivelmente já estarão aderidos à pele da pessoa, e na sequência cobri-la com um cobertor seco para que ela tenha a temperatura corporal mantida. Também é importante avaliar, aí um pessoal um pouco mais especializado, aí ou o SAMU vai estar fazendo isso, ou você, caso encontre alguém nessas condições na rua, na sequência é importante avaliar também a responsividade dessa pessoa, pois pode ser que ela entre em parada cardiorrespiratória. Caso ela esteja em parada cardiorrespiratória, iniciar as manobras, caso não, acionar o serviço de emergência e mantê-la aquecida. A segunda etapa do atendimento pré-hospitalar de um queimado é a avaliação do exame físico primária. Ela serve nada mais, nada menos do que o ABC, né? Você vai manter as veias aéreas, você vai dar uma boa quantidade de ventilação para essa pessoa, vai dar o suporte básico de vida, mas também vai entrar com volume. Para a reposição de volumes, a gente utiliza geralmente, acho que a fórmula mais aceita é a fórmula de Parkland, que consiste na seguinte equação: 4 ml pelo peso do paciente, multiplicado pelo peso do paciente, multiplicado pela área corporal afetada, a porcentagem de área corporal afetada. Essa fórmula vai dar o volume total em 24 horas do que a pessoa deve receber de volumes, seja soro fisiológico, Ringer com lactato, Ringer simples, para que ela tenha reposto todos os líquidos perdidos durante o estado de queimadura. A terceira etapa é uma avaliação cefalocaudal, né, um exame físico propriamente dito desse paciente, procurando por outras lesões consequentes, né, que a queimadura pode ter levado a pessoa a cometer uma fratura, bater alguma região do corpo e assim por diante. E a quarta etapa é a etapa de transporte, onde a pessoa é levada para um serviço de urgência e emergência, onde ela vai receber medicações, analgesia para a dor, monitorização e os demais cuidados, né? Curativo com antibióticos e assim por diante. Hoje vamos começar a falar sobre os exames laboratoriais, os exames de sangue, que são muito importantes, porque os exames de sangue hoje, eles passaram por diversas modificações, evoluções, e hoje nos dá grande suporte na área da medicina, que posteriormente nós utilizamos para o exercício físico. Bom, os exames de sangue, os exames laboratoriais, tanto faz a nomenclatura, isso vai depender da literatura específica, são exames para adquirir informações por meio de coleta de sangue. Então, nós conseguimos quaisquer informações do nosso sangue, tudo que acontece dentro do nosso corpo por meio do sangue, tá? Como, por exemplo, doenças, funções, anormalidades, sejam elas de forma aguda ou de forma crônica. Então, hoje nós temos diversos exames de sangue e eles vão depender aí da solicitação do médico, né? O médico é que faz a solicitação de um determinado exame de sangue, porque ele pode estar com alguma suspeita ou, às vezes, existe um exame de imagem que precisa comprovar por meio do exame de sangue. Então, os exames laboratoriais, os exames de sangue, eles são complementares aos exames de imagem. Os exames de imagem que nós já vimos, né? Tomografia computadorizada, ultrassonografia, o raio-x e a ressonância magnética, ok? Bom, os exames laboratoriais mais comuns que nós encontramos hoje na literatura, temos, primeiro, o hemograma. Tá? O hemograma, ele é um exame que vai nos dar todos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas do nosso sangue. Tá? O hemograma, ele é um exame bastante comum, é possível o diagnóstico de algumas anormalidades, como, por exemplo, a anemia, né? E existem diversos tipos de anemia, nós vamos comentar isso mais
para frente, tá ok? E o hemograma é o exame mais básico que se pede hoje pela medicina, pelos médicos. Nós temos também o lipidograma. Algumas literaturas chamam de exame de colesterol. Entretanto, o lipidograma ele dá uma referência mais abrangente porque é um exame que vai nos dar todos os componentes de lipídios do nosso corpo, tá? Como, por exemplo, o próprio colesterol total, a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, o dito, entre aspas, né, o colesterol bom. Nós temos também a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, o dito colesterol ruim, entre aspas, né, quando em excesso. Nós temos também o VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, extremamente perigoso para o nosso corpo. E ainda nós temos os triglicerídeos, né? Os triglicerídeos, que são 3 ácidos graxos vinculados a uma molécula de glicerol. Então, esse exame é muito importante para a detecção de distúrbios voltados aos lipídios, né, como, por exemplo, uma hipercolesterolemia, nós podemos ver também uma hipertrigliceridemia, entre outros problemas vinculados também com a síndrome metabólica. Né? E o exercício físico, a literatura mostra, né, que interfere em algumas partículas desses componentes lipídicos, seja quantitativamente ou seja qualitativamente. Isso vai depender da modalidade do exercício e também vai depender se existe uma dieta específica acoplada ao exercício físico. Nós temos também o hepatograma. O hepatograma é o exame do fígado, né? Por via de regra, o hepatograma é um dos exames solicitados para diagnóstico de cirrose, por exemplo. Dentro do hepatograma existem algumas partículas, né, algumas enzimas que são fornecidas por meio desse exame, como, por exemplo, a alanina aminotransferase, que é a ALT, né, temos a AST, que é a aspartato aminotransferase, nós temos outras enzimas específicas, como, por exemplo, a própria proteína albumina, que sai no hepatograma. Alguns protocolos mostram que o hepatograma está vinculado também com a lactato desidrogenase, que é uma enzima de dano muscular, entretanto ela pode ser solicitada separadamente, entre outras que nós temos aí, né, o gama-glutamiltransferase, que é o gama-GT, o famoso gama-GT, enfim, todas essas enzimas, essas partículas são fornecidas pelo hepatograma, ok? Nós temos também o exame de glicose. O exame de glicose, muito solicitado, glicose em jejum, né, tanto para diagnóstico de, por exemplo, hiperglicemia de jejum, ou até mesmo diabetes mellitus, né, que é uma doença crônico-degenerativa, uma doença grave. Claro que existem todos os procedimentos para que seja confirmado o diagnóstico de diabetes, serve tanto para diagnóstico como para controle e tratamento, né? O exame de glicose tem várias particularidades para que esse exame seja solicitado e seja feito para realmente confirmar diagnóstico. Nós temos valores de referência para glicose em jejum, glicose pós-prandial, enfim, tem uma série de fatores também que interferem nesse exame. O exame de glicose também um dos exames mais solicitados hoje para a nossa saúde e qualidade de vida. Nós temos aí o exame do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e T4 livre, né, que é o T4 livre, no caso, é a tiroxina, que é um dos 2 hormônios produzidos pela tireoide, junto com a T3, que é a triiodotironina. São os 2 hormônios que regulam o metabolismo energético, né, causando problemas graves em caso de deficiência, como hipotireoidismo e hipertireoidismo, dependendo de qual hormônio está mais ou menos acentuado no nosso corpo. Então é um exame, né, laboratorial para controle, por exemplo, dessas doenças, até mesmo para quadros mais perigosos como o próprio câncer, ok? Nós temos a proteína C reativa, que é um marcador específico, né, de dano cardiovascular, é um exame também que é solicitado aí em complemento a outros exames, como por exemplo o lipidograma e até mesmo o hemograma. Nós temos aí o exame da PSA, que é o antígeno prostático específico. PSA é um exame, né, muito utilizado para controle e diagnóstico de câncer de próstata. Né? Os homens, a saúde do homem agradece quando esse exame é feito rotineiramente a partir de uma certa idade nos homens, ou seja, essa proteína, esse antígeno prostático específico, é interessante que se mantenha também nos níveis, né, de referência
para a saúde da próstata. E o exercício físico, ele interfere bastante, né, na mudança dessa PSA, ok? Bom, e nós temos também a CK e LDH, são duas enzimas específicas de dano muscular. A CK, que é a creatina quinase, e a LDH, que é a lactato desidrogenase. Essas duas enzimas, por exemplo, elas são bem elevadas durante o exercício e podem ficar elevadas por até 48, 72 horas, dependendo do tipo e da duração do esforço físico. E nós temos, por fim, o exame de urina, tá? Ou nós chamamos aí de urinálise, ou seja, a análise por meio da urina, ok? Então esses exames são os mais encontrados hoje dentro da literatura como os mais utilizados para controle, para diagnóstico e também para monitoramento de algumas adversidades, tá? Algumas dessas situações são bem influenciadas por meio do exercício físico ou do esporte, outras nem tanto assim, tá? Então nós vamos, claro, entrar mais a fundo daqueles que estão vinculados ao exercício físico, ok? Bom, o hemograma, ele é um exame em que nos difere três situações: glóbulos vermelhos, que são as células que carregam o oxigênio, os glóbulos brancos, que são células que combatem infecções, e as plaquetas, que interferem na coagulação do sangue. Essas três partes, cada parte sai no hemograma, que nós chamamos de hemograma completo, tá? E a partir dos valores que se tem de referência, porque o hemograma, assim como todos os outros elementos de qualquer exame laboratorial, existem, né, os valores de referência para uma determinada população. E esses dados são levados em consideração para diagnóstico, controle, monitoramento e tratamento de diversas doenças, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando do hemograma, especificando o que cada parte carrega dentro das informações do hemograma completo e depois dando sequência nos demais exames laboratoriais, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo!